Nesta semana, o Saber Direito apresenta um curso de Direito do Trabalho Desportivo com o professor Domingos Sávio Sainag. Os temas das 5 aulas são a história da legislação desportiva, alterações do contrato de trabalho, jornada, remuneração, duração de trabalho e contrato de formação. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Domingos Sávio Sainag, professor de Direito do Trabalho, mestre, doutor e pós-doutorado nessa disciplina, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e membro também da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Hoje, nesta quarta aula do nosso curso Direito do Trabalho Desportivo, nós vamos falar do fim aí do contrato de trabalho, né, dessa relação jurídica entre o atleta e o clube, que é a entidade de prática desportiva, o empregador. Então, nós já conversamos, antes de colocar aqui na tela, nós já falamos do início do contrato, da suspensão, da alteração, também da interrupção, falamos da jornada. Agora, quero tratar com vocês da terminação do contrato, tá bom? Vamos lá? Bom, o contrato de trabalho, ele termina com o término da vigência dele. Então, nós vimos lá na primeira aula que o contrato de trabalho, no caso do atleta de futebol, ele é sempre com prazo determinado. Ele tem data para começar, data para terminar. Terminou, acabou, né? O pessoal que comenta futebol, e aqui não é nenhuma crítica, que eu já exerci durante 9 anos a atividade de comentarista, mas a gente de vez em quando vê algumas coisas assim do tipo, o jogo só acaba quando termina, né? Mas para quem é do meio do futebol sabe o que isso quer dizer. Mas para quem não é, fala, nossa, mas lógico, só acabou porque terminou. Então o contrato aqui acaba quando termina, ou seja, fim do prazo, tchau. E para você que por acaso não assistiu às aulas anteriores, não é tão bobinho isso que eu estou falando, não, porque lá no passado, até 2001, o contrato de trabalho terminava e a relação jurídica entre clube e atleta continuava, porque nós tínhamos o passe. O atleta não tinha mais obrigação de jogar por aquele clube, o clube não tinha de lhe pagar salários, mas o atleta continuava atrelado ao seu antigo empregador, podendo passar de um clube para outro somente se o clube pagasse um valor por esse documento, que era o atestado liberatório, conhecido, inclusive juridicamente, como passe. Estava na lei 6354 de 76. Isso era o passe. Hoje não. Terminou o contrato, até logo, vou tocar minha vida no outro clube ou assino um novo contrato com o meu antigo ou atual empregador, né? Atual empregador. Pois bem, o distrato. Até a reforma da CLT em 2017, o distrato era uma figura jurídica que nós só tínhamos aqui no contrato de trabalho desportivo, porque era alheio, a CLT era alheia, ela não tinha, melhor dizendo, nada que permitisse às partes de comum acordo resolver o contrato de trabalho, né? Porque não é rescisão, porque a rescisão é quando uma das partes toma iniciativa do término do contrato. Ali era resolução, ou se vocês quiserem usar qualquer outro tipo de terminologia, eu gosto de dizer que as partes de comum acordo resolvem encerrar o contrato, ou usar o termo que está aqui na lei, que não é tão científico, mas que resolve, distrato. É comum no esporte. O atleta e o clube chegam à conclusão que não querem mais continuar o vínculo. Recentemente, nós tivemos um caso de um atleta de um clube de futebol de São Paulo que ele não estava escalado para uma determinada partida porque estava em recuperação e foi se divertir num bar e participando lá de uma roda de samba, e a torcida não gostou dessa atitude, que não tem nada de errado, até eu cheguei a falar isso em entrevistas, mas a torcida não gostou.
ele ficou sem ambiente. Chegou no clube, conversou com os dirigentes do clube e ambos resolveram encerrar o contrato por distrato. Ninguém paga multa para ninguém. O clube não tem de indenizar o atleta, nem o atleta tem de indenizar o clube. Hoje nós já temos isso na CLT, que é permitida a terminação do contrato por acordo. Voltando aqui à nossa história da terminação, isso aqui tudo é o artigo 28, tá? O contrato termina com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou cláusula compensatória desportiva. Pois bem, só para adiantar um pouquinho, essas duas cláusulas com esses nomes bonitos que o legislador colocou em 2011 era uma só no passado, quando veio a lei em 98, e com algumas alterações quanto a valor ou valores dessa cláusula. É uma cláusula penal, que é o valor que a parte tem que rescinde, ou seja, termina o contrato antes do seu final, a parte tem de pagar a outra. Quando é o atleta que toma iniciativa da rescisão, não quero mais jogar aqui, a torcida está querendo me bater, né? Teve um clube, acho que do Rio de Janeiro, que entraram na concentração lá, quiseram agredir os atletas, um atleta falou, não quero mais trabalhar aqui. Isso não é, eu até vou comentar daqui a pouco, não é nem motivo para rescisão indireta, mas o atleta não quer mais jogar naquele clube. Ele pode ir embora. Hoje nós não temos o passe, mas ele tem de pagar o quê, meus amigos? A cláusula indenizatória desportiva. Pois bem, continuando, também pode rescindir com rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora nos termos da lei. Nós vamos tratar dessa rescisão brevemente, porque é uma rescisão típica da relação de contrato de trabalho de atleta, que vem prevista na Lei Pelé, na Lei 9.615. E o inciso 4º diz, com a rescisão indireta, as demais hipóteses previstas na legislação trabalhista. E termina com a dispensa imotivada do atleta, que eu, sinceramente, entendo que é o caso do pagamento da cláusula compensatória desportiva, isso mesmo. Não entendi até hoje por que o legislador ele diz aqui, com a dispensa imotivada e com o pagamento da cláusula. Porque esta daqui gera automaticamente o pagamento da cláusula compensatória que nós vamos falar no decorrer aqui da nossa aula de hoje. Pois bem, vamos lá, vamos continuar vendo. Vamos para o próximo slide. O parágrafo 5º do artigo 28, ele diz que também o vínculo desportivo do atleta com o clube, eu fico encurtando a conversa, né, para ficar falando da entidade de prática desportiva. Alguém até falou hoje aqui, você é raiz mesmo, é chamado de clube, né? Eu sou do sujeito, da época a gente falava assim, eu falava para meu pai, hoje eu vou para o campo ver o jogo. Hoje a coisa é assim, vamos para a arena. Ficou muito mais chique, né? Mas vamos voltar aqui, ó. O vínculo desportivo do atleta com o clube constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo. Lembra-se que eu falei na outra aula, ou numa das outras aulas, que o contrato de trabalho do atleta, principalmente de futebol, ele, a partir do momento que ele é registrado na federação de futebol, e aí é na Confederação Brasileira de Futebol, nasce o vínculo desportivo. O que é o vínculo desportivo? Vocês vão ouvir muito isso, aqueles que já trabalham com direito desportivo sabem do que eu estou falando. São os direitos federativos, que não tem nada a ver com direitos econômicos, que a gente vai falar daqui a pouco, ou com a cláusula penal, ou com direitos trabalhistas. Direitos federativos. Aquele atleta
vai disputar os campeonatos por aquele determinado clube. E esses direitos federativos também têm o mesmo nome, a mesma forma de tratar o Instituto para qualquer esporte, ainda que não se aplique o artigo 28. Porque, vejam, vínculo desportivo, direitos federativos, clube e atleta, nasce a partir do registro do contrato na federação própria. Se você pega a lei, bate os olhos nesse parágrafo 5º do artigo 28, e o seu cliente é um jogador de basquete, é um jogador de handebol, ou é um jogador de futsal, você vai dizer, olha, nós temos de pegar o contrato lá no clube para poder te registrar. Eu vou dizer, poxa, mas eu não fui registrado, eu não tenho contrato, só anotaram minha carteira que eu sou empregado. O contrato de trabalho desse atleta é um contrato por prazo indeterminado, como de qualquer outro trabalhador. E a gente tem um probleminha aqui. Por quê? Onde está a chave para a gente resolver esse pequeno dilema? Se você acompanhou as aulas anteriores, sabe, artigo 94 da Lei Pelé, que diz que isso aqui, que está no artigo 28, só é obrigatório para a modalidade futebol. Para as demais modalidades, não é obrigado fazer o contrato escrito, não é obrigado colocar prazo, portanto, no contrato, e não há obrigação de se registrar o contrato de trabalho na federação. É diferente. E por que que aqui esse artigo fala, esse parágrafo do artigo 28 fala isso? Porque no futebol, a FIFA, que é aquele órgão que eu falei lá na primeira aula, que tem mais países inscritos do que a própria ONU, ela determina que todos os contratos de trabalho do mundo devem ser registrados na federação afiliada a ela. Aqui no Brasil, nós chamamos de confederação, mas todos os outros países membros da FIFA, o órgão que administra o futebol em cada país é federação. Então, nós temos a AFA, Associação de Futebol da Argentina, a Federação Francesa de Futebol, e por aí vai. O Brasil é confederação. Mas voltando então, né? Tá com entidade, lá na entidade, entidade de administração de desporto, federação ou confederação, tem natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se para todos os efeitos legais, e aí vem. Mas antes disso, não se esqueçam, contrato de trabalho de atleta de futebol obrigatoriamente tem de ser escrito por prazo determinado. Das demais modalidades, não, basta anotação na carteira de trabalho. Ah, mas se eu quiser fazer escrito, pode. Você pode usar todo o artigo 28, porque lá no artigo 94, a Lei Pelé diz que pode ser utilizado, sim. Ela diz de forma facultativa aos demais, os praticantes de outras modalidades esportivas. Esse é um problema que eu vejo aqui no país e parece que a gente não vai resolver esse problema agora, porque já está sendo gestada uma nova Lei Geral do Esporte que coloca o futebol junto com as outras modalidades. Se eu pudesse opinar, eu diria que o futebol deveria ter uma lei própria e os outros esportes uma outra lei, porque fica essa confusão. O futebol é totalmente diferente, todo mundo sabe disso, que é o principal esporte do Brasil e o principal esporte do mundo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá para um outro slide. Nós vimos lá no primeiro slide que uma das formas de rescindir um contrato de trabalho é com pagamento da cláusula indenizatória. O que é essa cláusula indenizatória? Vamos ver aqui, então, que a cláusula indenizatória, o parágrafo 1º diz: o valor da cláusula indenizatória desportiva, a que se refere o inciso 1º do caput desse artigo, será livremente pactuado pelas partes e expressamente quantificado no instrumento contratual. E o que diz o tal inciso 1º do caput? Está aqui embaixo, gente.
até o limite máximo de 2.000 vezes o valor médio do salário contratual para as transferências nacionais. E para as internacionais não tem limitação. Bom, vamos explicar o que é isso. Neste caso, o contrato de trabalho, ele já está padronizado no site lá da CBF. Tem uma parte lá, um determinado quadradinho, digamos assim, um determinado local para você colocar essa cláusula, você que é advogado do clube, advogado do atleta, para nós colocarmos o valor da cláusula indenizatória, que pode ser de até 2.000 vezes o salário do empregado. Eu disse, o empregado entende o atleta, né? Eu disse que no passado nós tínhamos o passe. O atleta terminava o contrato de trabalho, ele continuava ligado ao seu empregador com esse documento. Hoje não. É tudo uma coisa só. Terminou o contrato, não tem mais vínculo trabalhista e, consequentemente, não tem o vínculo desportivo. Mas os clubes não poderiam ficar à mercê principalmente da vontade do atleta, à mercê do assédio de clubes com mais potencial financeiro. O legislador criou a cláusula penal, que depois de idas e vindas desses mais de 20 anos, nós temos hoje duas cláusulas. A indenizatória, que é paga pelo atleta quando ele sai do clube, e a compensatória, que é aquela que é paga pelo clube quando o clube dispensa o atleta. Vamos tratar dessa aqui. O legislador, ele diz que pode ser de até 2.000 vezes o valor médio do salarial contratual. Vamos pegar uma coisa bem simples, né? Um valor bem fácil de a gente multiplicar. Nós trabalhamos com direito, não gostamos muito de fazer raciocínios com números, né? Se a gente fosse assim, teria estudado engenharia ou matemática. Mas vamos pegar uma coisa simples. Um jogador que tivesse um salário de R$1.000, salário mínimo, né? Que está um pouquinho mais, mas vamos arredondar para R$1.000 para não me dar muito trabalho. 2.000 vezes esse valor. Quanto dá isso, gente? R$2 milhões. Então, veja, se um atleta que ganha R$1.000 poderá ter no contrato uma cláusula de R$2 milhões, põe um zerinho a mais. R$10.000 de salário mensal, a multa desse cidadão aí já chega a 20 milhões. Se colocar 100, um salário bem maior, vai embora, né? E esses atletas que ganham 1.200.000, 1 milhão, 500 mil reais, 2 milhões que nós temos aqui no Brasil, a multa é impagável. Mas essa multa não é obrigatório colocar nesse valor. Vejam, vou deixar aqui bem claro para vocês. Vejam bem, até 2.000 vezes. Pode ser que o atleta tenha ali, como a gente fala, cacife, né? Para chegar para o clube e falar, meu amigo, nós vamos colocar uma multa de 10 salários apenas, tá bom? Eu ganho 2 milhões, vou colocar uma multa aqui de 10 vezes, está mais do que bom. Já dá 20 milhões. O clube fala, não, quero 2.000 vezes. Então, ele vai dizer, não, então desculpa, não vou assinar com vocês, porque eu vou ficar amarrado. Imagine vocês, um atleta assina um contrato de trabalho para ganhar R$1 milhão por 5 anos e uma multa de 2.000 vezes. É um valor impagável. Ele recebe uma proposta de um outro clube e ele quer pagar a multa para se livrar ali do contrato, né, para rescindir o contrato. Se ele tiver um negócio assim absurdamente alto, ele não sai do clube. Então vai muito da negociação. O que eu quero deixar claro para vocês que é até o limite de 2.000 vezes. Não é obrigado a colocar 2.000 vezes. Vai da negociação. 2.000 vezes eu tenho visto quando se trata de atleta início de carreira. Porque ele não tem margem muita para discutir. Como na nossa vida, né? Eu, recém-formado lá atrás, eu tinha uma postura de dar um preço no meu trabalho convidativo para a pessoa me contratar. Aí o tempo passa, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para falar, meu preço é esse, se você quiser, eu vou ficar muito feliz de trabalhar para você, se não, eu sinto muito, não dá para fazer por menos.
Isso em qualquer lugar. Um pedreiro que tenha pouco trabalho vai na nossa casa e fala, não, só quero trocar os azulejos ali do lavabo ou da edícula da minha casa. Ele fala, puxa, mas é um trabalho pequeno, eu não vou fazer porque ele tem um monte de trabalho. Se ele não tem trabalho início ainda da sua profissão, cara jovem, ele vai aceitar e vai fazer um preço que vai nos permitir aceitar que ele trabalhe para nós. E essa é a vida. E no futebol não é diferente. O que você tem de saber é isso. Não é obrigatório colocar 2.000 vezes, tá? Pois bem, vejamos. Coloquei a cláusula ali de 2.000 vezes, como é que fica essa situação? Eu quero ir embora. Eu não quero mais trabalhar nesse clube. Eu quero jogar num outro clube, quero ir para a França, quero jogar, ou então eu jogo no interior de São Paulo, recebi uma proposta de um clube de Belo Horizonte, quero jogar em Belo Horizonte. Posso ir embora, desde que eu pague a multa. E essa multa tem uma coisa, que eu chamo de multa, mas a lei chama de cláusula indenizatória. Mas não deixa de ser uma multa. Por que a gente coloca cláusula penal ou cláusulas penais nos nossos contratos? Para forçar a outra parte a cumprir. Quando eu alugo uma casa, alugo um escritório, enfim, alugo um imóvel, tem lá uma multa, que se eu rescindir antes, tenho que pagar 3 salários de multa. Então, opa, vou ficar mais um tempo aqui, senão vou jogar um dinheiro fora. E no caso do futebol, quando acaba o passe, surgiu um instituto, não sei se era esperado, mas pouco importa, que são os tais direitos econômicos. Então, você já ouviu na televisão, fulano de tal rescindiu o contrato, o clube veio de fora e pagou os direitos. Os direitos econômicos pertencem metade ao atleta, metade ao clube. O que são esses direitos econômicos? Explicar isso para um profissional do direito civil, ele vai ficar maluco. Por quê? Porque os direitos econômicos, eles são o quê? A cláusula indenizatória. Então, veja que coisa mais doida, gente. Eu coloco no contrato uma cláusula para forçar o atleta a cumprir o contrato. Mas eu faço um trato com ele, eu contrato, digamos assim, da seguinte forma, olha, você tem uma cláusula penal aqui no seu contrato de 10 milhões de reais. Se alguém pagar essa multa, metade dela fica para você, metade fica para mim. Ora, não seria mais fácil dizer, não, então eu não quero uma multa de 10 milhões, eu coloco uma multa de 5 milhões. Mas não é isso que acontece. Se eu não colocar, se eu colocar a multa de 5 milhões e fica por isso mesmo, alguém vai, paga, ele vai embora. Quando eu vou dividir essa multa com o atleta, eu clube, estou sabendo o quê? Que esse atleta tem um staff e o seu empresário vai procurar clube para ele. E na hora que o empresário encontrar um clube, opa, legal, nós somos sócios na cláusula que você tem de me pagar para cumprir o contrato, mas que eu torço para você não cumprir. É maluco? É, mas esse é o mercado. Mas para nós aqui do direito do trabalho, o que importa é estudar a cláusula indenizatória, como ela funciona. Ela tem, por finalidade, isso, impedir que o atleta rescinda o contrato, ou seja, tome iniciativa da terminação do contrato antes do seu final. Numa situação normal, em que o atleta, a multa está estabelecida ali, o clube não negociou nada com ninguém, nem com o atleta, se o clube bater o pé e disser, você só sai se pagarem a multa, vai ter de fazê-lo. Senão, não sai. Espera o fim do contrato. Você deve estar pensando, mas lá no meu time, o time que eu torço, eu vi no jornal, vi na televisão, que tem um empresário que detém metade do valor da multa do atleta. Vocês devem ler coisas do tipo. Metade dos direitos econômicos do atleta Chiquinho é do empresário e metade do clube. Tá? Pois bem, o que são esses direitos econômicos? É a tal multa. Quando vem um clube de fora para pagar, essa é a realidade. Quem paga a multa, geralmente, é o terceiro, não é o atleta. É um terceiro que vem e paga a multa porque quer aquele atleta
trabalhando no seu clube. E quando o empresário ele tem metade da multa, ou qualquer percentagem, é que houve um acordo entre clube e empresário sobre aquele atleta. Dizem que existem clubes que o presidente precisa de dinheiro para pagar o 13º ou a folha de pagamento, ele tem um empresário de um atleta do seu elenco, e esse empresário tem muito dinheiro, mais que o clube, naquele momento. Esse empresário, ele empresta o dinheiro e ele quer como garantia parte dos direitos econômicos de um determinado atleta, muitas vezes do seu próprio cliente. Esse é o mercado. Então, a cláusula indenizatória, ela interessa para nós que estudamos direito do trabalho e interessa também para aqueles que estudam outras áreas aí do direito envolvidas na relação entre clube e atleta. Vou contar um caso para vocês, muitos anos, há uns 10 anos, chegou um rapaz no meu escritório para uma consulta e ele falou para mim: doutor, eu estou com um problema sério. Eu falei: pois não, o que houve? Eu estou com um atleta que eu sou empresário dele e ele está todo fatiado. Eu falei: o quê? Você matou o sujeito? Você fatiou? Cara, quando ele falou: está fatiado. Eu falei: olha, direito penal o escritório não faz, mas eu vou te indicar um aluno, um ex-aluno meu. Ele falou: não, você não está entendendo nada. O fatiado é o seguinte: eu tenho esse atleta e eu vendi 10% para o cara dono do açougue da minha cidade, 15% para o seu Manuel da padaria, 25% para o cara da borracharia e foi dividindo o atleta. O fatiado era isso. Eu falei: tá, e o que acontece? Acontece que eu não estou arrumando, eu não estou conseguindo clube para esse cara para pagar a multa e o contrato já está vencendo. Aí eu vi qual era o problema dele. Ia vencer o contrato, o atleta ia ficar livre. O clube não ia ganhar nada, mas ele, o atleta também não ganharia nada e muito menos esses sócios desse empresário naquele atleta. Eu nem lembro o que aconteceu, como é que ele resolveu esse assunto, que ele foi para uma consulta, não sei se ele foi fatiado também, sei lá o que aconteceu. Eu só sei que essa é a realidade. Vão precisando de dinheiro e é um investimento. Eu já disse nas outras aulas que é chato para quem estuda direito do trabalho tratar um trabalhador como mercadoria, mas é isso. Uma vez teve um atleta há pouco tempo, alguns anos, a bem da verdade, que era um atleta promissor de um clube de São Paulo e ele foi assaltado com a sua namorada, tomou um tiro e morreu. Aí eu escutei gente dizendo o seguinte: puta, eu tenho investido, eu tenho uma parte enorme nos direitos econômicos desse rapaz, perdi tudo, porque ele morreu. Não estava lamentando a morte de um jovem, estava lamentando que ele investiu nos tais direitos econômicos. Então, saibam, direitos econômicos, simplesmente, eles são aqui no nosso direito brasileiro, o valor que está lá para rescindir o contrato, tá? Quando coloca aqui, sem qualquer limitação para transferências internacionais, é muito comum você encontrar um atleta que ganha lá R$2.000 por mês, que daí o quê? 4 milhões de multa. Se for um clube estrangeiro, colocam multas aí de 50 milhões de euros. Não tem problema algum. Quer dizer, tem. Por quê? Quando um contrato, não é nosso bate-papo aqui, não faz parte do programa da aula, mas é outra área que a gente trabalha no escritório. Quando um contrato desse, que a nossa lei permite que se coloque um valor, qualquer valor, o valor mais absurdo que você possa imaginar, o atleta e um clube estrangeiro, eles podem ingressar no tribunal da FIFA e pedir que a FIFA arbitre um valor justo para esse caso. Um atleta que tem pouco tempo de carreira, ganha pouco no Brasil e tem essa multa milionária, o direito brasileiro não impede isso, a justiça brasileira não vai se envolver nisso, mas esse atleta poderá, ou um clube que pretenda contratá-lo, pode ingressar no tribunal da FIFA e, digamos que perca, qualquer um que perder ainda pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, né? Que é a corte desportiva aí final das relações
de direito desportivo, seja de atleta com clube, clube com clube, clube agente, é a última instância mundial de solução de conflitos. Mas, em tese, para a nossa lei, não é nem tese, para a nossa lei pode-se colocar o valor que quiser para uma transferência internacional. Para uma transferência internacional. Pois bem, vamos ver o próximo slide. Cláusula compensatória. Cláusula compensatória. A cláusula compensatória é aquele valor devido pelo clube ao atleta quando o clube rescinde o contrato de trabalho. Esta cláusula está aqui, olha. O valor da cláusula compensatória, vamos passar para cá isso, então vamos ver aqui. O valor da cláusula compensatória desportiva, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, será livremente pactuado entre as partes e formalizado no contrato especial de trabalho desportivo. Observando-se como limite máximo, presta atenção nisso, limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal do atleta no momento da rescisão. E como limite mínimo, o valor total dos salários mensais a que teria direito o atleta até o término do referido contrato. Então, vejam, quando o atleta toma a iniciativa da rescisão, a cláusula indenizatória, que é uma cláusula penal, pode chegar até 2.000 vezes. Quando a rescisão é por conta do clube, melhor, por iniciativa do clube, a multa será de 400 vezes o salário do atleta. Poderá chegar a 400 vezes. E tem um mínimo, o tempo que falta até o final do contrato. Até o final do contrato. Pois bem, então vocês vejam, neste caso, que é o clube está tomando iniciativa da rescisão, ele vai pagar até 400 vezes o salário do atleta. Então, aquele exemplo que eu dei de R$ 1.000, o salário do atleta, que se ele toma iniciativa da rescisão, paga uma multa de 2 milhões, o clube teria de lhe pagar uma multa de 400 mil. Essa alteração na Lei Pelé, ela vem desde 2011. E eu vou dizer para vocês, eu vou confessar para vocês algo muito particular. Nunca vi, nesses 11 anos, um contrato de trabalho que tenha essa multa de 400 vezes. Como assim? Prestem atenção. Olha lá, olhem lá novamente. Mínimo os salários, o total de salários que faltam para o final do contrato. Ou seja, eu vou despedir eu tenho um contrato de 5 anos com o meu atleta que ganha R$ 1.000. Eu vou rescindir com ele no segundo ano, tem 36 meses pela frente. Eu tenho, pela lei, poderia ter colocado que eu pagaria 400 vezes o salário no dia que eu estou rescindido, o salário do mês ali que eu estou rescindindo o contrato com ele. Só que a lei me dá a possibilidade de eu colocar um valor mínimo, o restante do salário até o final do contrato. E eu vou dizer para vocês, eu só vi até hoje, nesses 11 anos, contratos de trabalho que colocaram sempre o mínimo. No caso de rescisão por iniciativa do clube, o clube pagará a totalidade dos salários que restam até o final do contrato. Então, aquela multa de 400, no meu exemplo, R$ 400 mil, vai cair, na minha hipótese, né, para 36 mil. Tá? De atletas de ponta, ou mesmo atletas de ponta, o atleta de alto nível, se for colocar até o final do contrato, ele não perde, dependendo quando for despedido, ele não perde muito. E também tem outro negócio, atleta de alto nível, não chega até o final do contrato, muito difícil, muito difícil. Hoje em dia,
Quem é da minha geração, garoto, foi garoto nos anos 70, sobretudo, que é o período da minha adolescência, nossos times tinham os mesmos jogadores desde sempre. Era muito comum um atleta do nosso time começar a jogar ali e jogava a vida inteira nesse clube. Por quê? Não sei se ele amava tanto o clube, é que ele tinha o passe, ele não saía do clube. Hoje, os contratos de trabalho entre clubes e atletas, eles são celebrados para não serem cumpridos. O atleta assina por 3 temporadas, quer dizer, 3 anos, e no final do primeiro ano ele já vai embora, porque o clube está doido para negociar o contrato de trabalho desse atleta. Ele pega o atleta para 3 temporadas, o atleta fica uma, quando muito 2, e ele fica torcendo, o clube fica torcendo para que apareça alguém interessado naquele atleta. Porque, lamentavelmente, os clubes de futebol do Brasil, não são todos, mas eu posso arriscar aqui que a maioria, vive da venda de atletas. Tem atletas que são formados na base, nós vamos falar isso na próxima aula, atletas que são formados na base do clube, e ele nem chega a estrear no time principal, porque tão logo ele assina um contrato, ele nem estreia e já é negociado. Ou joga 1 ou 2 partidas. Tem um exemplo que está me ocorrendo nesse exato momento, do Alexandre Pato, quando estava no Internacional. Todo mundo ouvia falar do Pato. Ele surgiu, jogou 1 ou 2 partidas no Campeonato Brasileiro, me lembro uma que ele jogou contra o Palmeiras e estraçalhou no jogo, e em seguida já foi negociado. Por quê? Os clubes vivem disso, não conseguem ganhar dinheiro de uma outra forma. E não é isso. Eu fui advogado de um grande clube aqui, lá de São Paulo, eu falo aqui de São Paulo, lá de São Paulo, e uma vez eu perguntei para o presidente do clube, tinha um grande jogador ali, e que a Europa, ele era para a Europa, né? Era para a Ásia, um baita de um jogador, e ele sofreu um assédio danado de Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, o Benfica, os grandes clubes europeus. E um dia eu falei para o presidente do clube, eu falei, senhor fulano, né? Não vou dizer o nome aqui, até porque ele já até é falecido, mas não teria nada demais, não quero misturar as coisas aqui na aula. Como é que o senhor consegue segurar o fulano aqui com tantas investidas de clubes do exterior, com valores que iam resolver a vida do clube, talvez, aí por muitos anos? Ele me deu uma resposta que eu achei maravilhosa. Ele disse, doutor, o clube não vive, não é banco. Banco que tem dinheiro. O clube não vive de bancos. Eu quero esse rapaz aqui por o tempo máximo que der, porque eu quero ganhar campeonatos. Eu quero ter, na nossa galeria de conquistas, medalhas, troféus, na nossa história, conquistas maiores, que é o que vou legar, que o clube vai legar para posteriores, para gerações posteriores. Nós não queremos dinheiro, nós não somos banco. E aquilo me, calou fundo. Eu falei, puxa, que dirigente que está pensando no clube. Mas até que uma hora ele não conseguiu segurar mais, até porque o atleta quer ir embora. Muitas vezes nós, torcedores, criticamos o presidente ou os dirigentes do nosso clube, dizendo, pô, foi vender o fulano, esse cara não gosta do clube. Mas ninguém vai lá falar para o atleta, vocês não veem, é raro, eu não consigo lembrar de nenhum caso que o atleta disse, olha, eu fui vendido, mas eu não queria, eu queria continuar aqui. Fui vendido para a Europa, mas eu queria continuar aqui. Também tem esse lado. E não dá para o direito criar normas que impeçam que esse trabalhador progrida na carreira. Lá no passado, quando começavam as primeiras transferências de jogadores brasileiros para o exterior, no começo dos anos 1980, eu me lembro que muitos jornalistas esportivos diziam o seguinte, não, tem de ter uma lei que proíba isso. E uma vez o presidente
da Confederação Brasileira de Futebol à época, disse numa entrevista, tá bom, você está aqui. Se você receber uma proposta para ganhar 100 vezes o que você ganha num outro país, você não iria? Não, é diferente. Ele falou, não, não é diferente, é a sua profissão. E ele tem a profissão dele. Você, é que nós, torcedores, a gente vive da paixão. A gente vive do clube que nós gostamos, mas o atleta é um profissional. Por isso que o legislador traz as duas cláusulas, principalmente, meus amigos e minhas amigas, a importância da cláusula indenizatória. Porque se nós não tivéssemos a cláusula indenizatória, os clubes grandes iam tirar os atletas dos clubes menores e os clubes europeus iam tirar nossos atletas não pagando nada. Como eu falei naquela parte histórica na primeira aula, que os jogadores saíam do Brasil, um clube brasileiro ia fazer uma excursão na Europa, voltava sem 2, 3, 4 jogadores do seu plantel, porque eram, dizer assediados é meio pesado, aliciados pior ainda, simplesmente recebiam uma proposta profissional para jogar futebol nesse outro país e ficavam. Isso me parece normal, mas nós temos de pensar um pouco nos nossos clubes. É só para proteger o clube. E os clubes perceberam que dá para ganhar dinheiro com essa história da cláusula penal, porque é realmente estranho, né? Falar para alguém que eu coloco uma cláusula penal no contrato para que o outro cumpra o contrato comigo, mas eu falo para ele, não cumpra, arruma alguém para pagar e a gente divide esse valor, é um baita de um negócio teratológico, né? Maluco, mas é o mercado. Então, eu não sou daqueles que demonizam o empresário. O empresário é um profissional, que ele já existia antes, mesmo na época do passe. Nós tínhamos empresários, eram poucos, que buscavam melhores colocações para os seus atletas. Com o final da lei do passe, né, com o sistema do passe, que eu acho que é o melhor tecnicamente falando, o mercado fez surgir esse intermediário, que é um empresário. Hoje, um jogador de futebol ele tem todo um staff. Quando um atleta entra em campo, ele tem ali, assistindo o jogo, além de seus familiares, quando vão, o empresário que cuida da sua carreira, que administra seus bens, que administra a sua imagem, com um assessor de imprensa. Tem o agente, que é aquele que vai buscar melhores colocações para ele no mercado. E tem o advogado, que vai fazer os contratos em várias áreas que esse atleta trabalha, em que ele atua. Tá? Então, é um outro mundo. Eu vou pedir para voltar para a gente entender aqui o negócio. Com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora. Pois bem, isso aqui, nós só dá uma rápida pincelada sobre esse assunto, que é uma novidade que a Lei Pelé trouxe já na sua primeira edição, em 98. O atleta, se o clube não paga o seu salário, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão do contrato. Eu vou explicar melhor depois, mas neste momento eu quero atrelar isso, fazer amarração com a cláusula compensatória. Quando o atleta ele move a ação dizendo que o clube não lhe paga, ele consegue a liberdade para atuar noutra equipe e também o clube terá de lhe pagar, como uma rescisão indireta de um trabalhador comum, os demais direitos. E aqui a gente tem um especial, que é o pagamento da cláusula compensatória. Então, se você é advogado, se você é advogada, na sua petição de rescisão indireta, não se esqueça de pedir o pagamento da cláusula compensatória, que depois eu vou falar disso daqui, mas não sei, talvez até volte para insistir nisso. Não é só pedir, olha, o 13º proporcional, as férias do período, etc., etc. Não, tem de pedir também a rescisão
Desculpe, o pagamento da cláusula compensatória, que é cláusula penal, que na minha cabeça eu continuo pensando como cláusula penal. Bom, vamos ver se você aproveitou bem a aula de hoje? Quais são as multas aplicadas à parte que rescindir o contrato especial de trabalho desportivo? Antes da resposta, vamos pensar o seguinte: estamos diante de um trabalhador diferente, ou diferenciado ou específico, mas é um trabalhador. O que num contrato comum seria a multa? Vamos fazer juntos essa daqui, só para vocês entenderem bem. Quando há uma rescisão do contrato por iniciativa do empregador, paga-se um aviso prévio? O que vocês acham? Paga-se. Multas previstas na CLT. Na rescisão do contrato de trabalho, tem pagamento de multa do trabalhador comum? A não ser que lá a hipótese do 477, quando paga 477 ou 467, enfim, que paga fora do prazo dos 10 dias, não é isso? Cláusulas indenizatória e compensatória, ou pagamento em dobro dos meses faltantes para o final do contrato. Vamos responder. Aí, claro, cláusulas indenizatória e compensatória, porque o aviso prévio, neste caso, não existe. Já está no caso do atraso, já está tudo incluído aqui. Multas da CLT, só se houver o pagamento intempestivo. Pagamento em dobro. Não, paga o total até o final. Até quero contar uma coisa para vocês. Há um movimento muito grande para diminuir esse valor. Ou seja, ficar como o término dos contratos por prazo determinado, onde o empregador paga metade do tempo que falta para o final do contrato. Porque isso daqui é uma lei especial e ajuda o trabalhador, né? O trabalhador atleta. Querem igualar ao trabalhador comum. Só que tem que pensar que é uma relação diferente, né? Vamos lá? Quem é responsável pelo pagamento da cláusula indenizatória? É o atleta? É o clube que o contratar? O atleta solidariamente ou o clube subsidiariamente? Antes de responder, tenho que explicar um negócio para vocês. Seria somente o atleta, só que a lei traz uma particularidade. O clube, somente o clube que o contratar, obrigatoriamente não. Vai um atleta milionário, pode ir lá e pagar a multa. O clube atleta solidariamente ou o clube subsidiariamente? Uma coisa que eu acabei não explicando na aula, vou aproveitar agora aqui, essa daqui, a gente tem que estudar essa letra C. O clube e o atleta são solidários no pagamento da multa. Por quê? Porque se o atleta não tiver dinheiro e foi para outro clube, e depois, na próxima aula, eu vou explicar melhor, mas tem que explicar isso agora, o clube que o contratou terá de pagar. Tá? Então, a resposta, ajudei vocês, né? Ajudei na cola, é a letra C. Pois bem, então, na aula de hoje, nós estudamos aí a terminação do contrato de trabalho do atleta profissional, né? Vimos que temos duas cláusulas para o caso de rescisão, ou seja, terminação antecipada. Quando a iniciativa parte do atleta, a cláusula indenizatória poderá chegar até 2.000 vezes o seu salário médio. E quando for o atleta, quando for o clube, 400 vezes, sendo que o mínimo é o total dos contratos, do tempo faltante para o final, o total dos salários desse período. Vimos também que a Lei Pelé ela foi pioneira em tratar do distrato de uma relação de trabalho, que nós não tínhamos até a reforma trabalhista de 2017 essa figura, e hoje nós já temos, mas a Lei Pelé já trata do distrato desde o passado. Por quê? O legislador percebeu que ou sabia disso, né? Que percebeu, ele sabia que uma relação desportiva tem particularidades, ou como nós utilizamos no nosso meio o jus esportivo,
têm especificidades que são diferentes da relação de trabalho comum, ok? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre a rescisão indireta específica, como eu falei para vocês durante a aula. Vamos comentar as consequências dessa situação e é isso. Na próxima aula a gente termina aqui esse nosso curso que eu espero que você esteja gostando. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.